bem, pessoal, nós vamos aqui na nossa aulinha referente ao capítulo 3, tá, de eletrostática, que chamamos de potencial elétrico. A gente vai dar continuidade ao nosso estudo, que a gente começou, né, na sala de aula, e vamos fechar essa primeira parte da eletricidade chamada eletrostática. Muito bem. O título do capítulo, relembrando, pessoal, potencial elétrico. Potencial elétrico, capacidade para você atrair ou repelir cargas elétricas. Comentei com vocês aquela formulazinha do potencial, Kq sobre D, embora a gente não vá fazer cálculos com ela, mas eu vou só usar um pouquinho aqui para mostrar algumas ideias, mas sem fazer contas, tá? Vimos também, importantíssimo, essa relaçãozinha do trabalho Q vezes U. Lembra aquela brincadeirinha? Só trabalha quem tem U, né? Quem tem U é que consegue gastar energia. U é DDP, né? U é DDP. E esse trabalho se refere a essa transformação de energia elétrica em cinética, e essa cinética das carguinhas que vai se transformar em outra energia que seja térmica, que seja sonora, que seja luminosa, etc. Muito bem. Comentei que para gastar energia, para realizar trabalho, além da diferença de potencial, tem que ter condutibilidade. DDP, lembra da tomada, lembra da pilha. DDP e condutibilidade são os fatores determinantes para se consumir, para se gastar energia elétrica, portanto realizar trabalho. Para hoje, o que é que a gente vai fazer? Vamos analisar agora situações que não tenham diferença de potencial. São as chamadas equipotenciais. Quer dizer, potenciais iguais. Se os potenciais são iguais, pessoal, U, que é a diferença de potencial, né, vai ser igual a zero. Para a gente entender como é que funciona isso, vamos aqui para alguns exemplos. Letra A. Suponha que a gente tem uma carguinha positiva e que eu marque aqui de vermelho um pontinho, a uma distância dessa carga. E eu vou calcular, suponha que eu vá calcular o potencial elétrico nesse pontinho vermelho. Se eu fosse fazer essa conta, eu iria aplicar essa fórmula Kq sobre a distância e ia chegar no resultado. E esse resultado ia ser uma resposta positiva, porque essa carga é positiva. Eu vou colocar aqui um valor, suponha que eu tenha feito o cálculo e tenha dado, sei lá, mais 10 volts. Que outro ponto eu poderia marcar que desse essa mesma resposta mais 10 volts? Na fórmula Kq sobre D, se eu não mudo K, se eu não mudo a carga, para dar a mesma resposta tem que ser também uma mesma distância. Então, por exemplo, eu poderia marcar outro ponto aqui mais em cima, aqui mais embaixo, enfim. Esses três pontinhos que eu estou marcando, nas mesmas distâncias dessa mesma carga, eu teria as mesmas respostas. Ou seja, se eu traçar um círculo, essa linha azul é um círculo em torno da carguinha, é uma linha, não é um objeto, é uma linha em torno da carguinha, todos os pontos desse círculo têm a mesma distância da mesma carga. Todos os pontos desse círculo têm o mesmo potencial. Logo, esse círculo é uma equipotencial. Esse círculo maior, que eu chamo de P, seria outra equipotencial que teria outro valor. Sei lá, vou colocar aqui, digamos, mais 5 volts. Suponha que eu estou nesse círculo maior. Eu coloquei o círculo mais distante da carguinha, mais distante, menor potencial. Então, equipotenciais seriam esses círculos em torno dessa carguinha. Onde está claro aqui que o círculo A vai ter um potencial maior que o círculo B. E entre A e B existe uma diferença de potencial. Vevé, se eu quisesse saber onde é o maior potencial sem fazer contas, eu poderia, entre o círculo A e o círculo B, eu poderia colocar um elétron. Lembra que os elétrons vão para pontos de maior potencial? Lembra da última aula? Os elétrons se deslocam em direção a um polo positivo. O que é isso? Em direção a um maior potencial. Entre A e B aqui, um elétron iria para A. Se entre A e B ele iria para A, o potencial de A é maior que o potencial de B. Tá? Curiosidade.
Se eu desenhar aqui, pessoal, setinhas saindo dessa carga positiva, essas setinhas simbolizam que grandeza física? Lembram? Campo elétrico. Sai do positivo, apontaria se fosse carga negativa. Muito bem. Curiosamente, esse campo elétrico acaba formando 90 graus, olha o ângulozinho aqui, 90 graus com esses círculos. Eu vou escrever isso aqui embaixo, pessoal. O vetor que representa o campo elétrico vai ser sempre perpendicular, olha o ângulozinho aqui, a esses círculos que são chamados de equipotenciais. Sempre o campo elétrico é perpendicular às equipotenciais. Pessoal, isso ajuda em quê, Vevé? Se eu tiver numa questão, se eu tiver o campo, eu traço uma perpendicular, eu sei que é uma equipotencial. Se eu tiver numa questão uma equipotencial desenhada, eu traço uma perpendicular, eu sei que é o campo. E isso vai ajudar em alguns casos. Vou lhe dar um exemplo agora, esse exemplo B, que é um exemplo de céu. O que é céu? Campo elétrico uniforme. Lembra qual é a vantagem do campo ser uniforme? É a força elétrica ser constante. Lembra, galera, quando o campo é constante, a força é constante. Lembra aquela brincadeirinha? Qual é a vantagem de estar no céu? É que a fé sempre é a mesma. A fé é a força elétrica, né? Muito bem. Só existe um caso de campo elétrico uniforme, pessoal. Só tem um caso. Quando nós temos duas plaquinhas com sinais opostos e cargas de mesmo módulo, mais que menos que. Aí temos o campo elétrico uniforme, constante, sempre do mais para o menos. Falei para vocês, lembrar isso aqui, muito importante, que agora essa minha placa positiva quer dizer que é o meu maior potencial, que essa placa negativa é o meu menor potencial. O campo elétrico desenhado do mais para o menos, quer dizer, o campo elétrico é desenhado do maior para o menor potencial. Vou agora tentar representar nesse campo elétrico as equipotenciais, ou pelo menos uma equipotencial. Como é que eu faço isso, Vevé? Tem que ser círculo? Não! Círculo foi na letra A, é um exemplo. Para eu saber desenhar qualquer equipotencial, é só lembrar que tem que ser perpendicular ao campo elétrico. Por exemplo, se o campo elétrico aqui está na horizontal, o que é perpendicular a uma horizontal? Fácil, né? É uma vertical. Então eu vou traçar aqui duas linhas verticais. Vou chamar de A e B. Vejam que elas formam 90 graus com o campo elétrico. Então essa linha A é uma equipotencial, essa linha B é outra equipotencial. E assim eu poderia traçar qualquer linha vertical que seria uma equipotencial nesse exemplo B. Tá? Certo, mas a vantagem disso? Bem, sem fazer continhas, não vou mais usar aquela forma do KQ sobre D, não vou usar. Pense comigo. Se eu soltar um elétron aqui, esse elétron ele vai contra o campo elétrico. Ele vai para o polo positivo, ele vai para o maior potencial. O elétron iria para a esquerda. Então, VA é maior que VB. Sem precisar fazer continhas, eu chego a essa conclusão que o elétron vai para o maior potencial, entre A e B ele iria para A. Se fosse uma carga positiva, seria o contrário, pessoal. Carga positiva se move no mesmo sentido do campo elétrico. Carga positiva procura o negativo. Carga positiva procura o menor potencial. Então, tivemos aqui movimentos de carguinhas, negativa procurando maior, positiva procurando menor potencial. Dica. Olha só. O potencial sempre é maior quanto mais perto do positivo. O potencial sempre é menor quanto mais perto do negativo. Porque positivo quer dizer maior, negativo quer dizer menor potencial. Só pensar assim, pessoal. Tem um campo perpendicular, é uma equipotencial. Tá? Mais perto do positivo, maior potencial. Mais perto do negativo, menor potencial.
Curiosidade. Voltando aqui para a letra A, inclusive. Você lembra de química? Você lembra disso aqui, ó. Modelo atômico de Bohr. Núcleo positivo, o elétron orbitando o núcleo. Lembra que no modelo de Bohr, lá do átomo, as órbitas são circulares? Parece com esse desenho aqui, né? O núcleo positivo e órbitas circulares. Você lembra de química, o que acontece com a energia do elétron enquanto ele se mantém na mesma órbita? Lembra disso? A energia é constante. O elétron na mesma órbita, ele não ganha nem perde energia. Sabe por quê? A explicação está aqui. Cada órbita do elétron naquele átomo é uma equipotencial. As orbitais no modelo de Bohr são equipotenciais. E quando não tem diferença de potencial, não gasta energia. Por isso, o elétron orbita em torno do núcleo sem ganhar, sem perder energia. Olha que coisa linda, física casando com a química, tá? As órbitas dos elétrons são equipotenciais. Vem para cá. Conclusões importantes disso aqui que nós acabamos de comentar. Primeiro, mostrei nessa letra B, claramente, carguinhas positivas vão procurar o negativo, procurar o menor potencial. E quando ela se move, que realiza trabalho, gasta energia elétrica. Se gasta energia elétrica, fica com menor energia potencial elétrica. Carguinha negativa. Carguinha negativa procura o positivo. Procurar o positivo quer dizer procurar um maior potencial. Mas ela também está gastando energia. E gastar energia é ficar com menor energia potencial. Galera, não confunda os nomes. Preste atenção, não confunda os nomes. Vou repetir. Positivo vai para o menor potencial. Negativo vai para o maior potencial. Ambas vão ficar com menor energia potencial, porque ambas estarão espontaneamente gastando energia elétrica. Tá certo? Isso, inclusive, significa estabilidade. Tender à estabilidade é armazenar menos energia, é gastar energia para ficar com menos energia. Então a energia potencial elétrica diminui, quer seja para a carguinha positiva, quer seja para a carguinha negativa, tá? Segunda conclusão, se gastamos energia, realizamos trabalho. E sabemos que a fórmula do trabalho é Q vezes U. Mas lá de mecânica, trabalho também pode ser representado pela fórmula força-deslocamento. Então o que é que eu fiz aqui? Eu peguei, igualei QU, força-deslocamento. E essa força é elétrica. Claro, a força que desloca a carguinha é uma força elétrica. E força elétrica tem essa fórmula QE, que é uma fórmula importante, hein, pessoal? Eu disse a vocês que poucas fórmulas em eletrostática são importantes assim, que você não pode deixar de saber. Força QE é uma fórmula importantíssima. Trabalho QU é outra fórmula importantíssima. E a terceira e última fórmula importante vem agora. No lugar da força elétrica, coloquei QE. QU igual a QED. Aí eu vou cortar Q com Q. E vai sobrar essa fórmulazinha aqui. U igual a ED. U igual a ED. É a terceira e última fórmula importante de eletrostática. DDP, campo elétrico, distância. Atenção para esse campo elétrico. Quando eu uso a fórmula da força QE, o campo elétrico é em Newton por Coulomb. Quando eu uso a fórmula U igual a ED, o campo elétrico é em volt por metro. São unidades equivalentes. Tanto faz você falar de campo elétrico em Newton por Coulomb ou volt por metro. Tanto faz. Agora tem uma dica. Se você gostar de dica, isso é bom. Quando é que eu uso normalmente, não é obrigado, mas normalmente numa questão, quando é que eu uso Newton por Coulomb para campo elétrico? Quando você usa a fórmula da força QE. Quando é que eu uso volt por metro para campo elétrico? Quando eu uso a fórmula U igual a ED. Às vezes, pelas unidades, você consegue responder uma questão. Calcule o campo elétrico em Newton por Coulomb. Você usa a fórmula da força QE. Calcule o campo elétrico em volt por metro. Você vai usar a fórmula UED. Embora
repito, as unidades são equivalentes, então na verdade eu posso pegar uma unidade e usar na outra fórmula, não teria problema nenhum, mas fica essa dica. Essas duas fórmulas importantíssimas da força QE e da DDP E vezes D. E essa última fórmula, U igual a ED, vamos chamar fórmula do passarinho. Olha só, eu escrevi aqui, ó, fórmula do passarinho. Aí você fala, Vevé, o que é que tem a ver essa fórmula com passarinho? Para você não esquecer. Essa fórmula ela pode ser usada para explicar a você, para justificar a você, porque o passarinho pousa no fio de alta tensão lá do poste e não leva choque. Olha que curioso. Quando ele pousa lá no fio de alta tensão, galera, aquele fio do poste não é encapado, viu? Tem gente que acha que o passarinho não leva choque porque ele não tocou na terra. Aí vai tu se pendurar no fio de alta tensão, você vai morrer provavelmente. A questão não é ele não tocar a terra. A questão não é o fio estar encapado que não está. A questão é, quando ele toca o fio lá do poste, ele toca em dois pontos, com os dois pezinhos dele. E os dois pezinhos do passarinho são muito próximos um do outro. Olha para essa fórmula aqui. U é proporcional a D. Ou seja, se essa distância for pequena, a DDP é pequena. Quando o passarinho toca lá o fio nos dois pontos, se refere à distância entre os pezinhos dele. Se essa distância é pequena, a DDP é pequena. Se a DDP é pequena, o gasto de energia, a carga que vai fluir pelo corpo do passarinho é uma carga pequena, que ele não vai sentir, que ele não vai levar choque. Olha que interessante. Você pode diminuir a diferença de potencial diminuindo a distância entre os pontos que você entra em contato. Por isso, ó, não esquece, por essa formulazinha aqui, se você, se Deus quiser, vai passar no Enem, né? Vai entrar no curso que você deseja. Aí você chega para mim e diz, Vevé, estou muito feliz, quero comemorar a minha aprovação, vou me pendurar num fio de alta tensão. Eu vou dizer, não, pelo amor de Deus, não faça isso. Mas se você fizer, você procure amenizar os efeitos. O que seria isso? Quanto mais espaçadas as mãos que você segurar no fio de alta tensão, maior será o choque que você vai levar. Se você quer reduzir esse fenômeno, reduzir esse choque, você procura segurar com as mãos mais próximas. É diminuir a distância entre os pontos de contato, que você diminui essa DDP, que você diminui a descarga elétrica pelo seu corpo. Tá certo? Daí essa relação importantíssima, DDP, campo elétrico, distância. Ok? Para a gente fazer uma geral conclusiva em relação a essas fórmulas importantes, nós vamos aqui no quadro mostrar um último conceito que é referente, que mexe, né, com essas três fórmulas, que é chamado conceito de equilíbrio para a eletricidade. Vamos colocar aqui como tópico condutores em equilíbrio, condutores em equilíbrio eletrostático. Então, olha só. Para a gente aplicar esse conceito, vamos fazer o seguinte. Estar em equilíbrio em física significa dizer força resultante zero. Só que se esse equilíbrio ele é elétrico ou eletrostático, é porque a força elétrica ou eletrostática é igual a zero. Definição de estar em equilíbrio em física é a força resultante ser zero. Se o equilíbrio é eletrostático, a força eletrostática é igual a zero. E isso implica em três coisinhas. Quais? Pelas fórmulas importantes que estudamos. Força que é U é D, que eu acabei de mostrar, e trabalho QU. Olha as consequências desse conceito. Se a força elétrica é zero, é porque o campo elétrico é zero.
Na forma do passarinho, se o campo elétrico é zero, é porque a diferença de potencial é zero. Se a diferença de potencial é zero, não realizamos trabalho. Olha só, a gente consegue juntar aí as três formulazinhas e pensar o seguinte: estar em equilíbrio em eletricidade é você ter a força elétrica zero, ou o campo zero, ou a DDP zero, ou o trabalho zero. Vou focar nessas duas últimas aqui, ó. Quando entramos em equilíbrio eletrostático, nós acabamos com a diferença de potencial. Se acabamos com a diferença de potencial, nós não realizamos mais trabalho e nós paramos de gastar energia elétrica. Em outras palavras, a gente gasta energia elétrica até atingir o equilíbrio. Quando essa diferença de potencial se acaba, você deixa de gastar energia elétrica porque justamente atingiu o equilíbrio. Exemplozinho bem simples. Uma pilha. A pilha tem 1,5 volts, por exemplo. É a diferença entre o polo positivo e o polo negativo da pilha. Liguei a pilha, ela começa a gastar energia, gasta, descarrega. Por que ela descarregou? Porque ela atingiu o equilíbrio. O que é isso? Os dois polos da pilha passam a não ter mais entre elas diferença de potencial. Acabou a DDP da pilha, acabou o gasto de energia, porque a pilha atingiu o equilíbrio eletrostático. A ideia de atingir equilíbrio é essa, é acabar com a diferença de potencial. Eu vou te dar um exemplozinho aqui no quadro para a gente finalizar essa parte de hoje da seguinte maneira. Exemplo. Lembra que no começo do ano estudamos eletrização por contato? Lembra que no contato os sinais são iguais? Eu agora, para finalizar nossa aulinha aqui, eu vou mostrar a vocês a grande razão pela qual acontece a eletrização por contato. Me acompanha. Vou pegar um corpo negativo, eletrizado negativamente, e vou encostar em um corpo neutro. Chamar aqui A, o negativo, B, o neutro. Você já estudou que nesse contato, havendo condutibilidade, os sinais ficarão iguais. Mas só que é o seguinte, na época, no começo do ano, quando eu fui explicar isso aqui, eu expliquei dizendo assim: o que é que elétron faz com elétron? Repele. Devido a essa repulsão, alguns elétrons de A migram para B, como se tendesse a se espalhar, como se a carga fosse espalhar pelos dois corpos. Tudo bem? É uma maneira de entender. Mas agora pensemos o seguinte: o potencial da carga A, por estar negativa, é um potencial negativo. O potencial da carga B, que está neutra, vou chamar de zero. Então, se o potencial de A é negativo e B é zero, esses potenciais são o quê? Diferentes. Se existe uma diferença de potencial e condutibilidade, o que é que vai acontecer? Trabalho, gasto de energia, fluxo de elétrons. E os elétrons se deslocam para onde? Para pontos de maior potencial. Se os elétrons com maior potencial é A que é negativo ou B que é zero? Zero, nesse exemplo. Por isso, elétrons migram de A para B, do menor para o maior potencial. Para o maior potencial, para atingir o equilíbrio. Ora, o que acontece, portanto? B tem maior potencial que A. B é zero, maior que negativo. B começa a receber elétrons, seu potencial começa a diminuir e o de A começa a aumentar. Os potenciais diferentes tendem a ficar o quê? Iguais. Quando o potencial de A começa a aumentar e o de B diminuir, isso vai acontecer até o VA ficar igual a VB. Quando os potenciais se igualarem, diferença de potencial igual a zero. Resultado, cessa esse movimento de elétrons e atingimos o equilíbrio. Pessoal, não esquece, para a gente fechar isso, não esquece. Todo movimento de elétron, movimento de cargas em geral, tende
busca o equilíbrio, busca acabar com a diferença de potencial. E para atingir o equilíbrio, tem que ser condutor. Para haver essa movimentação de carga, tem que existir condutibilidade. Tá? Uma dica final, se você achar interessante, é você fazer aqui uma analogia com termologia. Como é essa analogia? Lá em termologia, quando é que dois corpos trocam calor? Quando tem diferentes temperaturas. Quando é que aqui em eletricidade dois corpos trocam elétrons? Quando tem diferentes potenciais. É como se temperatura estivesse para a termologia, como potencial está para a eletricidade. Diferença de temperatura provoca troca de calor. Diferença de potencial provoca troca de elétrons. Lá a troca de calor é até quando atingir o equilíbrio térmico, igualar as temperaturas. Aqui a troca de elétrons é até quando atingir o equilíbrio eletrostático. O que é isso? Igualar os potenciais e, portanto, acabar com a diferença de potencial. Ok? Posteriormente, eu vou fazer aplicações desse equilíbrio e montar umas questõezinhas para a gente treinar. Tá bom, pessoal?